Bom sábado. Pensando aqui com o meu Cristo, e a gente está acostumado, né, a ir nas igrejas e a gente ouvir pregações, né, dos feitos do Senhor, que eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. E cria-se até uma certa expectativa dentro do nosso interior, dentro da nossa fé, de que Deus vai fazer essas coisas vultuosas, gigantescas, abrir o mar vermelho, ao som de uma trombeta, derrubar as muralhas de Jericó, abrir o Rio Jordão, abrir o mar e afogar os nossos inimigos, tal, sabe? Mas aquele contexto era necessário que Deus se apresentasse para o seu povo assim, com coisas grandiosas, né? Tipo, Moisés vai lá e dá uma cajadada na rocha, e a cajadada que ele deu faz verter água da rocha, né? Moisés sobe lá no monte e vê só as costas de Deus passar. E Deus se revela pra gente em todos os instantes, em todos os momentos, né? Às vezes em coisinhas tão pequenininhas que a gente não consegue se aperceber que é Deus se revelando pra gente. Sabe aquelas situações assim que você precisa de tomar uma decisão acerca de qualquer coisa e de repente, sei lá, você vê um sinal, um passarinho voando, uma pomba voando, entendeu? Um copo de água que de repente é um sinal de Deus para que você faça aquilo. Eu passei por muito tempo sem conhecer a Deus, sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer as escrituras de Deus, né? Em 95 eu me converti. E eu comecei a perceber esses pequenos sinais, né? Eu estava conversando agora com os amigos no grupo do WhatsApp e estava contando sobre isso, né? Na realidade já estava pensando sobre isso e de repente a gente começou a conversar e aí eu me lembrei que eu queria fazer um vídeo no TikTok falando dos sinais, dos pequenos sinais, das revelações de Deus na nossa vida, né? Antigamente eu acreditava muito em uma mensagem interior, sabe, em feeling, essas coisas assim, né? Não achava que era Deus, achava que Deus estava muito distante de mim e tal. E aí eu me converti e eu me converti assim no período que eu estava desempregado, sabe, sem dinheiro. Durante 3 anos da minha conversão, a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada, né? Pagava aluguel com filho pequeno e tal. Né? Tive uma experiência assim poderosa antes da minha conversão, que não tinha nada na minha casa. Meu filho caçula, que hoje tem 31 anos, era de leite ainda, mamava, e tinha acabado o leite em casa. Né? E os outros dois mais velhos, eles iam para a escola, então eles comiam na escola, e só tinha um pouquinho de arroz e feijão em casa, né, que dava para eles almoçar e no máximo jantar se colocasse mais água do que feijão. E eu desesperado, sabe que eles nunca passaram fome, né? Eu desesperado e não conseguia emprego de jeito nenhum, as portas fechadas, não arrumava emprego de jeito nenhum. E aí, como eu fui bancário durante muito tempo, eu falei, se eu não arrumar emprego, e como eu tinha as portas abertas no banco, qualquer hora que eu chegasse, falei, eu vou lá no banco e vou meter o louco, vou fazer aquilo que minha mãe me ensinou a nunca fazer, a não tirar do outro aquilo que não era meu. Vou lá e vou meter o louco, vou roubar, porque eu não vou deixar os meus filhos passar fome, sabe? E eu não tinha dinheiro nem para ir até o centro de São Paulo, que eu moro a 35 quilômetros do centro de São Paulo. E aí eu fui lá para Castelo Branco e fui andando. Fui andando, né? Primeiro eu fui para procurar emprego, né? E depois, se eu não arrumasse emprego, eu ia passar lá no banco e ia meter o louco. Final das contas, eu cheguei muito cansado, bati um monte de portas em São Paulo, não consegui emprego. Aí eu estava muito cansado, com muita fome. Falei, vou voltar para casa, né? Porque se eu ficar aqui no centro de São Paulo e eu não conseguir nada também, não conseguir dar um gato no banco, né? Vai ficar pior para mim. Vou voltar para casa. Aí voltei para casa, cheguei em casa, fui tomar uma ducha, né? Aí nisso que eu tô tomando uma ducha, eu escuto chamar na porta, né? No portão. Aí a minha esposa subiu para subir, subiu até o portão para atender.
E quando ela chegou lá, não era isso que eu ia contar, tá? Era uma outra parada, mas se der tempo eu conto. Aí minha esposa subiu para atender o portão, daqui a pouco ela desce com 3, 4 sacolas de mercado, né? E ela fala, sobe aqui e vem me ajudar. Aí eu subi lá para ajudar, mas antes disso eu dei um ralo nela, né? Falei, você foi contar nossa vida pros outros e tal, orgulhoso e tal. Ela falou, não falei nada não. Aí a moça, então, falou assim, não fala nada, não xinga a sua esposa não. Ela não me falou nada. Eu não conheço a sua esposa, eu nunca troquei ideia com ela. Mas assim, eu vim fazer compra com meu marido e de repente eu ouvi uma voz falando assim, compra os negócios aí para aquela moça lá. Porque o meu filho do meio era amigo, muito amigo da filha dela, né? E a menina vivia falando do meu filho, né? E aí ela disse que ela ouviu uma voz e ela fez a compra. Mas antes disso, eu tinha ido na igreja e eu não acreditava nessas coisas espirituais, né? E aí o pastor estava profetizando lá. Quando você chegar na sua casa, você profetiza nas suas latas de comida, vai ter comida aqui, profetiza na sua panela. E eu, dentro de mim, né, falei, cara idiota, mano, enganando os outros, tá? Se eu não sair para trabalhar aqui, vai aparecer arroz, feijão na minha casa, né? Aí cheguei no culto, no domingo, né? Contei pra minha esposa, tirando um barato, tirando onda. Aí falei, o cara é maluco, mano. As ideias do cara. Cheguei lá nas minhas panelas praticamente quase que vazias, né? Isso no dia anterior de que eu recebi os alimentos, entendeu? E comecei a zoar, tirando uma dispensa minha que só tinha teia de aranha. Comecei a profetizar lá e tal, tal, tal. Aí quando foi nessa segunda-feira, começou a chegar um monte de sacolas, né? E aí a mulher falou assim, eu escutei literalmente uma voz dizendo, compra lá pra moça, né? Aí nós descemos com a sacola, com todas as sacolas, né? Ela falou, não conheço sua esposa, nunca falei com ela, só vi assim algumas vezes ela levando seu filho, né, para a escola, mas eu senti no coração de fazer e fiz. E recebe aí, tal. Se você não quiser, você joga fora, você dá para outra pessoa. E eu não sou bobo nem nada, levei para dentro de casa, né? Aí quando eu fui colocar na dispensa, comecei a ver que tudo aquilo que eu havia profetizado, zoando, Deus tinha mandado para mim com duração de 3 meses. E aí a minha esposa falou, olha aqui, você zoando ontem à noite, né? Ela também não era cristã nessa época. E aí Deus fez eu lembrar, porque não tinha vindo desodorante, nem sabonete, nem papel higiênico, nem absorvente para minha esposa que usava isso na época, né? Aí eu me toquei, aí na hora eu escutei Deus falando assim comigo, não veio porque você não profetizou. Porque tudo que você profetizou zoando, eu mandei. Sabe? E aí depois, a gente falando de sinais, a gente estava passando por um período brabo também. A gente já convertido, 2 anos de convertido, e os meus filhos eram pequenos e eu já era obreiro na igreja, né? Então havia uma cobrança de a gente que era obreiro ir pelo menos no domingo no culto da família, levando a minha família, né? Mas eu não tinha dinheiro para condução. Muitas das vezes eu descia com a minha esposa e os meus filhos a pé. E na hora de voltar, eu colocava ela no ônibus, quando eu conseguia pedir dinheiro para alguém, né, que era, raramente eu pedia, colocava ela no ônibus para ela pagar a condução e os meus filhos passavam por debaixo. E naquele dia eu tinha que descer com a minha família, né, e a gente morava muito distante da igreja. Aí eu falei para ela, vamos descendo a pé e a gente vai cantando, né, louvores para enganar as crianças, né. E a gente foi descendo cantando louvores e de repente a gente olha lá para frente, assim, uns 200 metros assim, numa rua de barro, um monte de pontos brilhantes. Aí na hora que a gente foi chegando eram moedas. Sabe aquela história de Joãozinho, do pé de feijão? Que vão colocando feijãozinho assim? A gente foi pegando moeda por moeda, era exatamente o valor certinho da condução para a gente depois retornar para casa sem andar de ônibus. Sabe? Presta atenção nesses pequenos sinais, Deus querendo falar com você e você não se apercebe, fica esperando coisas grandiosas. Ele fala com você com coisas pequenas, simples e humildes. Tenha um bom sábado, tá bom?